Olá, meus alunos da primeira série, que é o professor Gabriel. Vamos dar continuidade às nossas aulas à distância e vamos falar agora sobre interpolação aritmética. Esse assunto se encontra no volume 2, capítulo 4, as páginas 20 a 21. Interpolar. A palavra interpolar, se você for olhar o sentido dela dentro da matemática, interpolar significa colocar algo entre. Então, interpolar seria o quê? Eu pegar alguns números e colocar entre dois números, tá? Então, olha só, a teoria de interpolação aritmética não tem muito o que falar. A gente entende melhor quando resolve um exemplo. Então, olha só, interpolar significa colocar algo entre duas coisas. Então, nesse exemplo aqui, ó, exemplo 1, interpole 5 meios aritméticos entre 5 e 29. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho o número 5 e o número 29. Eu vou colocar 5 termos aqui no meio, entre esses dois, aqui no meio, tá? Só que é o seguinte, esses 5 termos que eu vou colocar entre o número 5 e o número 29, eles vão obedecer uma sequência, né, de aumento ou de diminuição, ou seja, eles vão obedecer a uma PA. Então, olha só, como eu vou colocar 5 números entre o número 5 e 29, quer dizer, eu vou ter 7 termos. Eu vou estabelecer aqui uma PA de 7 termos, onde o termo A1 vale 5 e o último termo, que é o 29, é o A7. Então, tem A1, 5, A7, 29. Ou seja, o termo A2, A3, A4, A5 e A6 são os 5 termos que eu vou descobrir. Eu vou interpolar eles aqui no meio, aqui, entre o 5 e o 29. Vou descobrir esses 5 números que está aqui, ó. Então, vamos lá. Como eu sei que isso vai me gerar uma PA, eu vou escrever esses 5 termos aí no meio, né? Eles têm que seguir uma sequência de aumento, do 5 até chegar no 29. Então, vamos lá. Eu vou aplicar a fórmula do termo geral da PA, que é o quê? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, o AN aqui é o meu termo A7, é o último termo aqui, A7. Tá aqui, então meu AN vai ser o A7. Aqui vai ser o meu A1 mesmo, tá? Então vamos lá, vai ficar assim, ó, A7, 29, igual, o A1 vale 5, mais 7 termos, e aqui é o A1, vai ficar 7 menos 1 vezes a razão. Então eu aplico essa fórmula da PA para mim descobrir a razão, tá? Então vamos lá, aqui vai ficar 6, né? Multiplicando pelo R, vai ficar 29 igual a 5 mais 6Rs, tá? Pego o 5, jogo para o primeiro termo, vai ficar 29 para o primeiro membro, vai ficar 29 menos 5 igual a 6R. Aqui vai ficar 24 igual a 6R. O 6 vem dividindo, vai ficar o quê? 24 dividido por 6 igual a razão. Ou seja, a razão vale 4. Pronto, eu descobri a finalidade disso aqui foi descobrir a razão, que é 4, tá? Descobrindo a razão, eu vou agora apenas, começando do primeiro termo, somo 4, descubro o segundo termo e vou somando. Olha só, fiz aqui para vocês já, ó, do ladinho, ó. A2 vai ser o quê? O primeiro, que é o 5, né? Então vai ficar 5 mais a razão 4, 9. A3, 9 mais 4, 13. A4, 13 mais 4, 17. A5, 17 mais 4, 21. E o A6... 21 mais 4, 25. E 25 mais 4 eu chego no 29. E se eu pegar o A2 aqui e diminuir 4 dele, eu volto para o primeiro termo, que é o 5. Então, esse é o primeiro exemplo de interpolação aritmética. Bom, nesse exemplo 2, eu vou fazer a interpolação de 3 meios aritméticos entre os números 3 e 48. Então, eu tenho que o meu primeiro termo, que é o A1, vale 3. Eu tenho mais 3 termos aqui entre eles, que é o A2, o A3 e o A4. E o termo A5 vai ser o número 48. Então, eu tenho o termo, é dado pelo exercício o termo A1 e o termo A5. Então, eu tenho 3 números aqui entre eles, a gente chama de meios aritméticos, né? 3 meios aritméticos. E eu vou encontrar o valor desses 3 termos, sabendo que eles obedecem uma progressão aritmética. Então, basta eu encontrar o valor da razão que eu vou determinar esses 3 elementos. Vamos lá. Na verdade, 3 termos, né? Porque na PA a gente trata cada termo aqui, né? Como termo e não como elemento, né? Cada itemzinho é um termo. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula do termo geral, eu tenho que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, vamos lá. O termo AN, que é o termo A5, né, vale 48. Meu termo A1 vale 3.
mais número de termos que eu tenho aqui são 5, vai ficar 5 menos 1 vezes razão, que eu vou descobrir agora. Então, 48 é igual a 3 mais 5 menos 1, 4 vezes R. Passando 3 para o primeiro membro da minha equação, eu tenho que 48 menos 3 igual a 4R. Então, vai ficar 45 igual a 4R. 45 dividido por 4, né? O 4 vem dividindo, vai ficar igual a R. Eu tenho que a minha razão deu 11,25. Nesse caso, você pode trabalhar com fração ou você pode trabalhar com o número decimal, tá bom? Aí fica a seu critério. Eu vou encontrar os outros 3 termos do meio utilizando o número decimal mesmo. Então, vamos lá. Eu já tenho que meu termo A1 vale 3, né? Então, como a minha razão deu 11,25, basta eu somar o valor da minha razão, que é 11,25, a partir do segundo termo, e vou determinar os próximos termos. Então, vai ficar 3 mais 11,25 vai dar 14,25. 14,25 mais a razão novamente vai dar 25,5. 25, achei o termo A3, né? Achei o A2 antes, agora A3. 25,5 mais 11,25 vai dar 36,75. E se eu somar mais 11,25, eu vou encontrar o termo A5, que é 48.